Bem-vindo à sexta aula de HTML5. Nessa aula vamos falar sobre Canvas, as diferenças entre Canvas e SVG, que vimos na aula passada, Server Sent Events e DOM e HTML5. Então vamos lá. O HTML5 define o elemento Canvas como uma tela bitmap dependente de resolução que pode ser utilizada para renderização de textos, gráficos, jogos ou outras imagens em tempo real. A tag Canvas é um retângulo na sua página, que permite desenhar elementos gráficos via JavaScript na tela do seu navegador. Canvas desenha através da API de tela 2D. Essa API contém uma variedade muito grande de funções que permite desenhar praticamente o que se queira na tela. E atualmente suporta uma interface 2D e não 3D. Então vamos à implementação. Nesse exemplo temos na página HTML a tag Canvas com o ID meu Canvas, com largura de 200 pixels e altura de 100 pixels. E no JavaScript temos a declaração da variável Canvas através do método document.getElementById, encontra o elemento Canvas no DOM. E na segunda linha temos a declaração da variável context, que através do método getContext, passando como parâmetro a string 2D, faz referência ao contexto do objeto Canvas. Atualmente, o método getContext aceita somente 2D como parâmetro. Para desenhar uma linha, temos o seguinte código JavaScript. Na primeira e na segunda linha, temos o MoveTo e o LineTo. Ambos com dois parâmetros, que especificam o ponto no eixo X e no eixo Y, respectivamente. O MoveTo move o lápis para o ponto especificado, e o método LineTo desenha a linha para o ponto final especificado. E na terceira linha temos o método Stroke, que pega o caminho que você definiu com os métodos MoveTo e LineTo e realmente desenha eles no Canvas. Só um detalhe, você pode ter vários métodos MoveTo e LineTo antes de chamar o método Stroke. Círculo. Na primeira linha temos o método BeginPath. Na primeira linha temos o método BeginPath para redefinir o caminho atual. Na segunda linha temos a propriedade FillStyle. Pode ser uma cor, padrão ou degradê do CSS. Na terceira linha temos o método Arc, respectivamente com os parâmetros eixo X, eixo de Y, o ângulo final em radianos e o parâmetro booleano que define a direção, false para sentido horário, true para sentido anti-horário. E na última linha temos o método fill, que irá preencher o círculo com uma cor sólida. Caso você queira somente o contorno do círculo, substitua o método fill por stroke, retângulo. Para desenhar um retângulo temos o método fillRect, respectivamente com os parâmetros eixo de X, eixo de Y, largura e altura. O método fillRect preenche com o estilo de preenchimento atual, definido na propriedade FillStyle. Para inserir um texto, na primeira linha temos o atributo Font. Na primeira linha temos o atributo Font, que pode ser qualquer coisa que coloca na fonte do CSS, como por exemplo, Font Style, Font Variante, Font Family e outros. E na segunda linha temos FillText, que irá desenhar o texto. Esse método recebe como parâmetro o texto a ser desenhado e as posições do texto no eixo X e Y. Caso você queira um texto com letras vazadas, pode utilizar StrokeText ao invés de FillText. Degradês. Existem duas formas para definir degradê. Através do método createLinearGradient, que cria um gradiente linear e para isso recebe respectivamente os parâmetros x inicial, y inicial, x final e y final. E através do método createRadialGradient, cria um gradiente radial circular. Basicamente pinta através de um cone entre os dois círculos. Os primeiros três parâmetros representam o início do círculo, com origem eixo x, eixo y e o raio. Os três últimos parâmetros representam o fim do círculo, com o eixo x, eixo y e o raio. O degradê possui duas ou mais paradas de cor. Para adicionar uma parada de cor, utiliza-se o método addColorStop, que recebe dois parâmetros. O primeiro é para especificar a posição através do degradê. As posições do degradê podem estar em qualquer lugar entre o 0 e o 1. E o segundo é para especificar a cor. Só definir o degradê não significa nada. Para desenhar o degradê,
precisa definir o fill style para o degradê e desenhar a forma, como um retângulo ou linha, e muito mais. Há muito para estudar caso você queira aprofundar na Canvas API. O que eu passei aqui foi para você ter apenas uma ideia. É possível desenhar sombras, incluir imagens, manipular os pixels, rotacionar e transformar os objetos. Vamos continuar então a nossa aula. Bom, já estudamos sobre SVG e Canvas, mas quando utilizar Canvas e quando usar SVG? Não há uma fórmula de quando utilizar um e quando utilizar o outro, mas há diferenças entre um e o outro. Para saber escolher, vamos ver sobre essas diferenças entre um e outro. SVG. O conteúdo é acessível a leitores de tela. O gráfico é escalável, não perde resolução ou serrilha ao redimensionar. O conteúdo é acessível via DOM. Canvas. A performance é muito superior ao SVG na maioria dos casos. É fácil desenhar via JavaScript. Em SVG, é preciso fazer seu script escrever XML para você. É fácil desenhar via JavaScript. Em SVG, é preciso fazer seu script escrever um XML. Com Canvas, você só manda desenhar e pronto. E também é possível salvar uma imagem fora do Canvas. Então, como eu disse, não há uma fórmula. Sabendo a diferença de um e outro, você pode escolher ou implementar um ou utilizar outro. Vamos ver agora sobre Server Sent Events. Bom, primeira coisa, o que é isso? É uma maneira de inverter o fluxo das aplicações AJAX. Faz com que o servidor possa disparar o envio de dados ao agente de usuário. Para isso, cria-se no agente de usuário um objeto EventSource, através desse código JavaScript. Isso abre uma conexão HTTP para exemplo.jsp e mantém escutando. Captura os eventos enviados pelo servidor. Para cada evento será disparado o evento onMessage do objeto EventSource. E com esse código JavaScript é capturada a mensagem e essa mensagem é inserida no elemento com ID dados. E para criar a página no servidor tem que definir o content type para text event stream, definir que a página não poderá ser armazenada no cache. A saída de dados para envio de mensagem começa sempre com data, e a mensagem, e realizar o flush de dados de saída. Então vamos ver os exemplos. Aqui está um exemplo de uma página JSP, linguagem de programação Java. Para quem tem afinidade com Java, pode fazer os testes como nesse exemplo, e pode trocar o new date por calendar.getStance. Um exemplo de página em PHP e um exemplo de uma página ASP em Visual Basic. Então, como vimos, o prefixo data indica o que segue são os dados da mensagem. Existe também o prefixo ID. Utilizando o prefixo ID em suas mensagens e caso o agente de usuário perca a conexão, ao reconectar ele vai enviar o valor do último ID no header HTTP Next Event ID. Com isso, não há perda de mensagens. As mensagens são enviadas do ponto em que parou. Então agora, já que conhecemos como fazer a página cliente e a página servidor, você pode implementar para ver funcionando. E aqui está um exemplo. Vamos continuar a aula. Agora vamos ver DOM e HTML5. O modelo de objeto de documento, conhecido como DOM, é a interface entre a linguagem JavaScript e os objetos do HTML. DOM é o método padrão para a construção de aplicações ricas com JavaScript e é amplamente conhecido e utilizado. Falando um pouco sobre a história da web, os primeiros navegadores a incorporar o motor JavaScript tinham poucas maneiras de interagir com o usuário. A ideia de acessar a árvore de objetos do HTML trouxe o poder às interfaces com usuários na web. Essa ideia era tão boa que os fabricantes de navegadores não puderam esperar até que tivéssemos uma especificação padrão que atendesse suas necessidades, e criaram cada um seu próprio método para resolver o problema. Isso resultou em anos e anos de incompatibilidade, em que era preciso escrever uma versão de seus scripts para cada navegador. Vamos ver então o que mudou. getElementByClassName irá retornar todos os elementos do HTML que possuem a classe destaque, a propriedade innerHTML.
já é suportada por todos os navegadores atuais há muito tempo. Apesar disso, ela nunca havia sido descrita como um padrão. Para quem nunca viu essa propriedade, é o seguinte: ela contém uma string e o conteúdo HTML da página, e você tem acesso tanto de leitura quanto de escrita a essa propriedade. Um exemplo de inner HTML: Active Element, uma nova propriedade do HTML5, e RESTFocus, um novo método. Active Element contém um elemento que possui o foco no momento, e o método RESTFocus retorna verdadeiro se o documento contém o foco. Por exemplo, o usuário pode estar com várias janelas, abas, ou até mesmo ter alternado para outro aplicativo, deixando o navegador com seu site rodando em segundo plano. O método RESTFocus é uma conveniente maneira de tratar ações que dependem do foco da aplicação atual. Aqui está como utilizar o RESTFocus. Document.read é a nova propriedade do objeto documento. Já conhecíamos documento.body. Agora o objeto document ganhou a propriedade read para acessar o elemento read. E aqui está como utilizar. getSelection. Os objetos document e window possuem esse método que retorna a seleção atual, um objeto da classe selection. Mas como a maioria dos navegadores ainda não tiveram tempo de se atualizar para ficar de acordo com a especificação, ao chamar o método objeto document, ou seja, document.getSelection, o navegador retorna uma string. E ao chamar o método do objeto window, ou seja, window.getSelection, retorna um objeto da classe selection. Então, sugiro que você use window.getSelection. E esse exemplo de como utilizar. Vamos ver então os métodos e as propriedades da classe selection. EnsureNode, o elemento que contém o início da seleção, ou seja, quando o botão do mouse foi clicado para iniciar a seleção. FocusNode, o elemento que contém o final da seleção. Select All Children, seleciona todos os filhos de ParentNode. Por exemplo, caso você queira criar um botão na sua página para selecionar tudo o que está dentro de uma div ou qualquer outro elemento, você pode utilizar esse método passando o elemento py como parâmetro. Delete from document, remove do documento o que está selecionado. Range count, a quantidade de intervalos da seção. Retorna o intervalo na posição index, sendo o index um número inteiro. Add range, adiciona o intervalo à seleção. Remove range, remove o intervalo da seleção. Falando em intervalo de seleção, tem os métodos delete content, que remove o conteúdo do intervalo. setStart, com 2 parâmetros, seta o início do intervalo para o caractere na posição offset, dentro do elemento DOM_parent. setEnd, com 2 parâmetros, seta o final do intervalo para o caractere na posição offset, dentro do elemento parent. Por enquanto é só, pessoal. Até mais!